A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua casa. Hoje é o dia 63 da nossa leitura anual. Amados, a nossa porção de hoje vai do capítulo 19 até o capítulo de número 22, tá? O livro de Deuteronômio. Então, se você ainda não fez a sua leitura diária, separe um tempinho e faça, né? Para que você possa estar nos acompanhando. E o nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 21 de Deuteronômio, e nós vamos ler o verso 22 e 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Amém? Amados, se você separar aí o seu tempinho para você meditar, você vê que lá no capítulo 19, o Moisés ele vai repetir, assim como ele tem feito com as outras leis, as leis das cidades refúgio, que nós tínhamos aprendido no livro de Números, né? Depois nós vamos aprender, relembrar como foram realizados os métodos de divisão de terra, que nenhum irmão deveria roubar a terra do próximo irmão. Depois ele vai falar das leis a respeito das guerras, como deveria ser a postura de Israel no meio de uma guerra, né? Que o povo de Israel nunca deveria ir para uma guerra achando que eles é quem venceriam a guerra, e sim que Deus entregaria para eles a vitória naquela guerra, certo? Isso é muito importante, porque nós também temos que ser assim. Não podemos pensar que somos nós que vamos vencer as nossas batalhas, e sim que Deus é quem nos dá a vitória em todas elas, né? Lá no capítulo 21, nós vamos ver a expiação da morte sobre um desconhecido, né? E aqui no caso, até mesmo, por exemplo, se eles encontrassem alguém morto naquela terra que eles estavam entrando, eles não poderiam tocar naquele morto, né? Porque todo aquele que toca num morto, ele se encontra contaminado depois disso, né? E depois nós vamos, por exemplo, aprender que as mulheres que eram prisioneiras de povos que eles venciam, menos as da terra, né, de Canaã, porque todos deveriam ser mortos, homens, mulheres e crianças. Essas mulheres elas poderiam ser tomadas como esposa, né, caso os homens se agradassem dela. Existia um ritual de purificação de um mês, e depois ele poderia ter relações com ela normalmente. Depois nós vamos ver, por exemplo, ainda dentro da questão do casamento, o direito de primogenitura. Ainda que o primogênito desse homem fosse da mulher que ele não amava ou que ele amava menos, ele deveria ser justo, e o direito de primogenitura tinha que ser daquele primeiro filho, né? E depois nós vamos aprender que a desobediência de um filho poderia custar a morte, né? Enquanto hoje a gente passa a mão, adula os filhos rebeldes, naqueles dias não tinha isso não, irmão, né? Então ele poderia ser levado em praça pública ou na porta da cidade, e a cidade inteira apedrejaria aquela criança ou aquele jovem até a morte, porque ele não obedece os pais e não honra os seus pais, certo? No capítulo 22, nós vamos ver que existia uma lei de restituição também, né? E depois nós vamos ver, por exemplo, várias leis, e uma delas eu quero destacar aqui, é algo que a nossa cultura tem rejeitado, que está lá no verso 5, capítulo 22, que homem não deve usar roupa de mulher, e mulher não deve usar roupa de homem, tá? A Bíblia deixa muito clara que Deus criou homem e mulher, e ambos os sexos não podem alterar nem a sua postura,
quanto à relação sexual e muito menos quanto à sua vestimenta. Então, homem usa roupa de homem e mulher usa roupa de mulher. Amém? Depois nós vamos ter aí um encerramento com diversas leis a respeito do casamento, né? Inclusive, por exemplo, de uma mulher que é tomada virgem e esse homem talvez não queira reconhecer isso no dia de núpcias, né? Então o pai dessa moça tinha o direito de pegar um manto e provar diante de todos que aquele homem estava errado. E ele seria castigado por aquilo. Porém, se a acusação do homem fosse verdadeira e aquela moça realmente não fosse virgem, ele poderia se livrar dela, tá bom? Mas o texto que nós separamos para o nosso devocional se encontra no capítulo 21, verso 22. Ele disse que se alguém tiver cometido um pecado e o pecado dessa pessoa o levar à morte e a modalidade dessa morte for o madeiro, né? Essa pessoa não pode ficar no madeiro até o dia seguinte. Então esse costume que a gente está lendo aqui, ele é muito conhecido lá no Novo Testamento como a crucificação, né? Então quando alguém era morto ou era condenado à morte e a maneira com que essa pessoa iria ser morta era a crucificação, o crucificado geralmente ele era levantado no madeiro de manhã e durante aquele dia ele ia agonizar, ele ia sofrer na cruz e até o máximo à tarde aquela pessoa deveria ser removida do madeiro, né? Então por isso é que se quebravam os ossos às vezes do crucificado, como foram feitos com os dois ladrões que estavam do lado de Jesus, para acelerar a morte daquela pessoa. Mas o madeiro tinha esse propósito de fazer com que a pessoa morresse realmente de uma forma lenta e bem agonizante, né? Porém, nós vamos observar que existe um motivo pelo qual a pessoa que morre no madeiro não pode ficar até o dia seguinte. E o primeiro motivo é porque a pessoa que morre numa cruz, ele é um maldito. Ele não é maldito dos homens, ele é um maldito de Deus, certo? E aqui fica claro que a alusão desse texto vai ficar muito de uma maneira profética para Jesus, certo? Porque Jesus morreu no madeiro. Porém, a diferença é que ele não morreu pelos seus próprios pecados, mas ele recolheu o pecado de toda a humanidade sobre si, né? Ele tomou o pecado de todos os homens, de todas as mulheres, trouxe sobre seus ombros, né? E dessa forma ele foi pendurado no madeiro com os nossos pecados. E aí ele vai se tornar maldito de Deus, não por si próprio, mas por causa das nossas falhas, certo? Dessa forma, esse é o primeiro motivo pelo qual aquele homem que for morto no madeiro não pode ficar lá até o próximo dia. E o segundo motivo é que se ele ficasse de um dia para o outro no madeiro, a terra onde ele foi crucificado, ou a terra de herança, que no caso é Canaã, seria também amaldiçoada. Então essa pessoa deveria ser removida do madeiro no mesmo dia. E foi o que realmente aconteceu com Jesus e com os dois ladrões ali que foram crucificados juntamente com ele. Eles foram crucificados na sexta-feira, e na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, eles já tinham sido removidos do madeiro e já tinham sido sepultados, né? Que isso fique bem firme no nosso coração, porque Jesus, ele não só levou o nosso pecado, ele não só se tornou maldito, mas ele impediu com que nós e o povo dele, o povo judeu, recebesse essa maldição como herança. Dessa forma, Cristo leva a nossa maldição e ao invés de ele nos amaldiçoar, ele nos concede todas as suas bênçãos. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa manhã, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado e tem realizado em nossas vidas. Senhor, nós sabemos que a maldição da cruz não era para o Senhor, e sim para nós.
mas com tão grande misericórdia, o Senhor nos amou, levou sobre si os nossos pecados e nos purificou de toda injustiça. E agora, Senhor, nós podemos ser livres de maldições, podemos ser livres do nosso pecado e de todo castigo e penalidade, porque o Senhor já levou sobre si e repousa sobre nós hoje todas as bênçãos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, porque o Senhor demonstrou o seu amor e a sua misericórdia para conosco. Somos gratos por isso, Senhor. Que esse homem, que essa mulher, que esse jovem, essa criança que nos assiste agora, possa se sentir plenamente abençoados, plenamente alcançados pelo seu poder e pela sua glória, e que o seu nome venha a ser engrandecido por tudo o que fizestes por nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like aí, compartilha com alguém. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino e assim todas as manhãs você terá um devocional aplicativo e uma oração pela tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, fique com Deus.